Oi, bem-vindos a mais um vídeo e hoje finalmente vai ter um tour aqui pelo meu quarto, que vocês já viram em outros vídeos, acompanharam a obra, a redecoração e finalmente o quarto tá 98, 97% pronto, vai. Então já vou aproveitar e já vou fazer logo o tour, mostrar os móveis novos, a organização nova e um pouquinho mais sobre esse espaço. Mas antes do tour tem um pouquinho de um antes, durante e depois, porque na verdade eu comecei a gravar esse vídeo várias semanas atrás, quando a gente começou o processo de troca dos móveis. Alguns dos móveis que estavam aqui eram temporários, eram na verdade os móveis do quarto de hóspedes, mas a gente demorou bastante para comprar os móveis finais aqui do quarto, porque a gente queria ter certeza que era isso mesmo que a gente queria, dimensões, o look e a vibe final que a gente queria dar para esse quarto, e foi um investimento substancial, então a gente não quisemos tomar decisões assim no impulso. Então 2 anos e pouco depois que a gente se mudou para essa casa, finalmente o quarto está pronto. Então eu vou voltar no tempo, mostrar um pouquinho desse processo para vocês e depois eu volto para fazer o tour. Tan, tan, tan. Finalmente começando o vídeo onde vou acabar a preguiça e fazer o tour do quarto. Mas antes, esse é o antes. Então quero mostrar um pouquinho de como está o quarto no momento. Porque, quer dizer, na verdade não é o antes, é o durante. Porque amanhã de manhã finalmente vão chegar nossos móveis permanentes. É uma nova cômoda, 2 mesinhas de cabeceira nova. Também compramos uma penteadeira e uma cadeira nova para mim, só que a penteadeira e a cadeira vão chegar só no final do mês, então ainda não vai ser um tour 100% completo, mas vou aproveitar e já vou fazer logo. E é o durante, porque eu já fiz o antes, vários meses atrás, quando eu fiz a minha mini reforma aqui do quarto e pintei essa parede, coloquei todo como é que se chama isso? O trim em português, acho que é uma palavra em francês, né? Boisier. E fiz também a lareira, construí a lareira. E eu acho que eu comentei em alguns outros vlogs que ainda não tinha feito um tour completo por esse quarto, né? Nesse cômodo. Porque o quarto não estava completo, porque a gente ainda faltava comprar móveis. Esses móveis, a escrivaninha, né, que agora é a minha mesinha de maquiagem, essa cômoda, na verdade a gente comprou para colocar no quarto de hóspedes, e é porque a gente ia comprar outros móveis aqui pro nosso quarto, mas os móveis que a gente queria comprar são caros, então a gente meio que ficou deixando para depois e priorizando outras coisas na casa, mas finalmente compramos, encomendamos, e aí demorou umas semanas e vai ser entregue amanhã de manhã. Então, queria deixar registrado o antes, para depois amanhã mostrar o depois, porque aí também eu vou poder fazer, assim, toques finais, tipo esse espelho que eu comprei, mas ainda não pendurei na parede, porque a gente estava esperando para ter certeza de qual é a altura, sabe, dessa cômoda. Isso, esqueci da palavra. E hoje é o dia da entrega. Os móveis novos vão chegar agora de manhã. Então, ontem de noite, eu e o Aaron tiramos todos os móveis antigos que estavam aqui e continuam aqui, porque não quis levar pro quarto de hóspedes, porque ainda tem que arrumar e terminar de pintar as coisas por lá. Mas esse é o antes. Chegaram os móveis, aí agora falta só uma mesinha que vai ficar ali para ser minha mesinha de maquiagem, acho que é do mesmo conjunto. Então
Tem esse acabamento assim, texturizado, e as maçanetas nesse dourado, tipo envelhecido, que combinou perfeitamente com o espelho que a gente já tinha. Então agora finalmente vamos poder pendurar, porque olha o que eu tinha falado no outro dia, a gente tava entre essa cômoda e um outro móvel, então a gente não tinha certeza absoluta onde ia ficar a altura e onde a gente ia centralizar na parede. Acabou que a gente comprou essa cômoda grande, e não sei se vai dar pra ver direito no vídeo, mas ela tá centralizada aqui, tá vendo? Nessa área da poltrona e não centralizada na parede, porque como ela é muito comprida, ela tava muito perto ali da escrivaninha, enfim, ficou esquisito. Então a gente mudou, tipo, centralizou com essa parte aqui, tipo essa salinha que tem no quarto, e aí o espelho vai ficar centralizado ali naquela divisória do meio. Então agora, nos próximos dias, a gente vai arrumar tudo isso aqui, esvaziar as gavetas. Essa cômoda vai pro quarto de hóspedes, que é onde pertence. E essas outras duas cômodas que a gente tinha, enfim, a gente tinha outros planos para elas, para colocar no quarto de brinquedo lá embaixo e afins, mas eu acho que o que vai acontecer agora eu vou colocar temporariamente no meu closet e para testar, tipo, quantas gavetas eu quero ter e tal. Então, vamos trabalhar nisso nos próximos dias. Tá chegando. Os entregadores acabaram de me ligar para avisar que minha penteadeira nova, que vai entrar ali, tá chegando. E é o último móvel para completar o nosso quarto. Chegou! Tá perfeito, ficou certinho aqui nesse canto, exatamente como eu queria. Porém, eu medi tudo. Não medi a profundidade das gavetas, que na verdade isso aqui não é uma penteadeira, é uma escrivaninha normal que eu vou usar com a penteadeira, porque faz parte, né, da mesma coleção de móveis que a gente comprou os móveis aqui do nosso quarto. Ó, comprei uma cadeira nova. Mas, pois é, não medi a profundidade das gavetas. E acabei de me dar conta que nenhum dos meus organizadores de gaveta cabem. Então, vou ter que guardar todas as minhas maquiagens sem organizadores. E depois vou ter que procurar alguma outra solução. Voltei pro futuro. Então, eu vou lá pra porta de entrada do quarto e faço um tour completo agora. Então, essa aqui é a entrada. O quarto entra nesse corredorzinho, então fica bem separado do resto da casa, bem privativo. Aqui é o nosso banheiro e o closet fica pra lá, que também já apareceu em outros vídeos. Então eu vou deixar no final o link dos outros vídeos que eu já fiz, da obra aqui do quarto, já fiz tour no banheiro. Mas uma coisa que me perguntaram quando eu fiz tour aqui no nosso banheiro, no closet e tal, numa coisa de organização, me perguntaram sobre porta. E o nosso banheiro não tem uma porta, assim, você não pode fechar o banheiro entre o banheiro e o quarto. Mas isso foi uma coisa que, assim, é bem comum em casas aqui nos Estados Unidos, né? A suíte ser completamente aberta, como se fosse um hotel mesmo. E eu achei muito estranho no começo, mas aqui chegamos a pensar em colocar porta, porque eu tava assim, não, privacidade, quero porta, tal. Mas, na verdade, acabou que ao longo do tempo eu me acostumei e não me incomoda porque a divisória, né, o nosso quarto, a entrada do banheiro fica aqui nesse corredor. Então é removido do quarto, não abre para o quarto, sabe? Não é que, tipo, eu tô na cama assistindo televisão e vejo meu marido no banheiro e vice-versa. Então a sensação de privacidade existe, apesar de não ter porta. E
Uma coisa que também me perguntaram no vídeo do banheiro é a parte da privada, propriamente dita, é separada, é um quartinho separado do resto do banheiro. Então tem uma portinha aqui, então, e o chuveiro é desse lado aqui. Então, até entrando no quarto, mesmo se, sei lá, uma pessoa estranha entrasse no quarto, quando um de nós dois estivesse no chuveiro, você não consegue ver dentro do chuveiro, e a privada fica num quartinho separado, como se fosse um closet. Então você fecha a porta e fica bem privado. Então foi fácil me acostumar com esse design que é bem típico de casas americanas, de não ter essa porta, né, entre o banheiro e o quarto, entre a suíte. Mas como a nossa porta não é aqui no meio do quarto, é uma coisa que, enfim, acabou que ao longo do tempo não me incomoda, e me acostumei, e a gente acabou nunca colocando porta no banheiro, e tudo bem. Mas então, tá vendo? Esse é o corredor, aí aqui entra no banheiro, e pra cá vem o quarto, que ficou assim. Escolhemos tudo em tons de branco, azul marinho e pequenos detalhes, assim, os metais, né? Pequenos detalhes em um ouro bem fosco, né? Não é aquele ouro tipo, pá, bicheiro, mas ficou um ouro, assim, um dourado. Eu adoro essa combinação de azul marinho com dourado, e os toques em branco, em off-white, em cinza bem clarinho, das persianas, da cama, da lareira, ajudam a iluminar um pouco mais esse quarto. Mas, na verdade, o quarto não é nem um pouco escuro. Nós temos janelonas nas 3 das 4 paredes do quarto. Na verdade, essa é a única parede que não tem janela. E essa parede aqui na minha frente são 3 janelas enormes. E a gente pega todo o sol da manhã desse lado da casa. Então, na verdade, o quarto é super iluminado. E, na verdade, a gente queria criar um clima assim mais aconchegante, que não fosse, que antes era tudo branco, né? A parede era toda branca, o teto branco, e a parede é esse cinza, assim, meio um branco gelo, sabe? Então ficava tudo muito estéril, sabe? Uma coisa assim, meio hospital. Então a gente quis trazer um pouco de cor e tons mais escuros, as cortinas em tecido pesado, para criar mesmo esse ambiente mais aconchegante, porque era tudo muito, muito claro. Então, as persianas, me perguntam muito sobre as persianas aqui de casa. Elas são todas feitas sob medida, porque como temos muitas janelas, as janelas são de tamanho meio fora de padrão. Então, logo que a gente se mudou, assim, no dia que a gente se mudou, as persianas foram instaladas, porque a gente sabia que aqui tem muita janela, que não é uma coisa ruim, mas a gente pega o sol da manhã e a gente queria, enfim, blackout, privacidade. A rua aqui atrás da gente não existia quando a gente se mudou, então tinha muita obra, tal. Então a gente, enfim, instalamos logo no dia que a gente se mudou. Toda sob medida, a marca é Hunter Douglas, e são todas eletrônicas. Então tem um botão na parede, você aperta o botão, todas as persianas abrem, você aperta outro botão, o blackout atrás fecha. A bateria tá acabando, essa aqui tá empacada com o blackout atrás, então a gente tem que trocar a bateria que fica escondida ali em cima. Mas foi também, assim, uma das melhores decisões que a gente tomou foi colocar as persianas elétricas, né? Para não ter que ficar abrindo e fechando cada uma, porque elas são muito grandes e realmente temos muitas janelas aqui. Então é ótimo, tipo, você acorda de manhã, levanta, sai da cama para ir no banheiro, já aperta o botão, quando eu volto o quarto está todo iluminado, com as persianas todas abertas. E na hora de dormir, a caminho da cama, ali na parede,
aperta outro botão e fecha todas as persianas e o blackout. E aí colocamos essas cortinas em azul marinho para combinar com o resto do quarto, que tem um tecido como se fosse um linho, né? A textura do tecido é linho, mas tem um forro, então também cria. A gente nunca fecha, é só decorativo mesmo. Mas dá um efeito legal e poderíamos fechar, né, uma por uma para aumentar a escuridão, porque essa cortina, o forro também tem blackout. E as cortinas são do Bed Bath and Beyond, Bed Bath and Beyond. Falar que a gente comprou as cortinas, o varão das cortinas, que também nesse tom de dourado envelhecido, um dourado meio fosco, que é o acabamento de todos os metais do quarto. Então, ó, só para mostrar um pouquinho mais do acabamento da persiana, que tem como se fosse essas pregas num tecido assim meio texturizado, linhozinho, mas aí por trás, tá vendo essa aqui que tá empacada sem bateria? Por trás tem um blackout, que também é eletrônico, né? Então, a gente abre um botão, sobe e desce automaticamente. E a cortina azul, que tem essa textura também, que na verdade é uma textura, um acabamento bem parecido. Mas essa aqui é um branco meio off-white e essa aqui é um azul marinho e tem um forrinho, tá vendo? Então o forro fica também em blackout se um dia a gente tivesse paciência, né, de ir fechando um por um. E aí tá vendo o metal do varão das cortinas também. Deixa eu dar um zoom nesse mesmo dourado meio fosco. Uma das nossas principais dificuldades na hora de decidir o que fazer e como decorar esse quarto foi, na verdade, o tamanho. Esse quarto é muito grande e é quadradão, sabe? Então não é nem a questão de ser um quarto grande, mas que tem um cantinho, meio uma antessala, ou que tem, sabe, que daria para criar quase como se fosse um ambiente separado, tipo um quarto de hotel. Não é, ele é um quadradão, tem muitas janelas, então foi uma coisa assim que a gente demorou para decidir o que a gente queria fazer. E no fim das contas, quando eu pintei a parede, fiz toda a reforma e decidi colocar uma lareira aqui no meio, porque essa parede que tá aqui no fundo, depois eu mostro pra vocês, tem uma janela de um lado, mas não tem janela do outro lado. Então, eu sou uma pessoa que preciso muito de simetria, assim, o meu cérebro não funciona se eu não tiver um pouco de simetria. Então, colocar a lareira no meio quebrou um pouco, sabe, do espaço dessa parede branca que não tinha nada. E aí eu coloquei um espelho do outro lado que balanceou um pouco o fato de que tem uma janela de um lado e não tem do outro. E aí, quando colocamos a lareira aqui, a gente comprou uma televisão. A televisão era muito longe da cama. E então eu decidi colocar essas poltronas aqui, fazer tipo uma salinha, uma antessala, que fica mais perto da televisão, né, do que a cama. E a princípio a gente ficou meio assim, porque móvel inútil, né, ter tipo uma poltrona no meio do quarto. Tanto eu quanto meu marido não somos muito de assistir televisão. A gente, na verdade, só comprou essa televisão ano passado, tem mais ou menos um ano. A gente nunca teve televisão no quarto. Nenhum de nós dois não temos o costume de assistir televisão, e muito menos assistir televisão de noite. A gente prefere ler, né? Nós dois lemos muito. Então a gente ficou meio assim, compra, não compra, põe televisão, não põe televisão. Acabamos decidindo colocar televisão, porque na época nós dois estávamos viajando muito e a gente achou que, principalmente pra mim, quando ele tá viajando, eu não vou pra sala e sento na sala assistindo televisão. Eu acabo ficando no quarto, lendo, ou então assistindo alguma coisa no iPad, no meu telefone.
Então, enfim, colocamos a televisão aqui só pra ver no que ia dar. E aí, quando a gente colocou essa poltrona, criou esse outro ambiente. E, na verdade, a gente tem usado muito, muito essa salinha, né? Essa antessala, essa poltroninha, porque fica bem de frente para a televisão. Tem a lareira aqui em frente, então no inverno fica super gostoso também, porque o quarto fica mais quentinho e cria um ambiente com a lareira. E como não é assistir TV na cama, a gente tem assistido muito mais televisão no quarto do que jamais nos quase 15 anos que estamos juntos, 14 anos e pouco que estamos juntos. Justamente porque não parece que a gente tá assistindo televisão no quarto. A gente tá numa salinha, só que uma salinha mais intimista, e aí se um de nós dois ficar cansado, ficar com sono, o outro pode continuar assistindo, e aí a gente vai pra cama, que geralmente sou eu que durmo primeiro. E essa poltrona, ela reclina, então você fica assim com o pé pra cima, assistindo televisão. Coloquei essa mesinha, então às vezes a gente faz tipo queijos e vinhos, sabe? Fica aqui assistindo algum seriado ou então um filme sem sair do quarto. Então acabou que foi uma dúvida, a gente não sabia, né? Na época ficou uma coisa meio que vai ser um móvel inútil ter duas poltronas no meio do quarto, e acabou que fez com que a gente usasse o nosso quarto muito mais, além de só ser um espaço que a gente entra para dormir. Então foi uma ótima decisão colocar essas poltroninhas e criar esse ambiente aqui. E aí fica assim, tá vendo? Não fica apertado, a gente tem mais que suficiente espaço para reclinar a poltrona. E aí a gente fica aqui pertinho assim, mais perto, né, da televisão, tem a lareira, uma mesinha, então deixou o quarto muito mais útil, além de ser só um espaço para dormir, e a gente tem usado o quarto muito mais por causa disso. Mas vamos aos móveis. Os móveis novos são da Restoration Hardware. Essa cômoda tem principalmente roupas do meu marido. Ele prefere deixar as roupas dele no quarto, em gavetas, e estamos há poucas semanas de começar a reforma no closet, aumentar o nosso closet. Já fiz outros vídeos também mostrando. Então são todos desse mesmo conjunto. Esse aqui é o meu lado da cama, eu durmo desse lado, ele dorme do outro lado. Então essa é minha mesinha de cabeceira, mas eu ainda não reorganizei, sabe? Eu tenho, cabos carregadores, tenho alguns livros que uma amiga me emprestou, cremes e tal, mas eu principalmente leio tudo no Kindle. Aí aqui do lado da minha cama eu tenho creme para as unhas, para as mãos, um protetor labial, lenço de papel, velinhas, porta-copos, para água, tal, de noite, porque esses móveis que a gente comprou, essa é a coleção, como é que é o nome? Shagreen, da Restoration Hardware, e tem esse revestimento que parece tipo um corinho texturizado. Então, enfim, queremos, né, ser cuidadosos, não colocar nada molhado aqui para, né, não testar a sorte. A cama na verdade, só uma cabeceira, porque o colchão é uma cama box. Então a gente comprou essa cabeceira logo que a gente se mudou. Eu não lembro se foi na Overstock ou na Wayfair, alguma coisa assim. Pretendemos um dia, quem sabe, trocar a cama. O meu marido queria comprar uma daquelas camas four posts, sabe? Aquelas camas que tem 4 pilares, assim. Mas não sei, vamos esperar agora que, né, os móveis estão todos aqui para ver se a gente vai querer mesmo trocar a cama ou não. E o colchão foi, assim,
outra coisa que foi uma das melhores decisões dessa casa é um colchão, eu não lembro a marca, não sei se tem aqui em algum lugar a marca, mas enfim, é muito, muito, muito confortável, valeu cada centavo. A roupa de cama também é da Restoration Hardware. Esse edredom é super fofinho. O material é todo uma... Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas é de seda. É uma sedinha, assim, meio texturizada. E eu comprei também a capa das almofadas, mas ainda não chegou. Depois que a gente comprou e que chegou a colcha, recebi um e-mail do site falando que tava com atraso e tal. Enfim, acho que só chega mês que vem. Mas aí aquelas almofadas que a gente tem ali vão ser do mesmo conjunto que a colcha. E aí depois eu decido o que fazer com essas almofadas aqui. Enfim, se vou trocar, se não vou trocar. Mas eu amo essa colcha. Aí aqui essa cestinha a gente tem alguns cobertores que a gente usa quando tá sentado aqui na poltrona. E os 2 cobertores que a gente tem aqui são da Barefoot Dreams, que é, assim, vocês não têm noção do que é a maciez dos cobertores dessa marca. Então, eles ficam sempre aqui, não deixo as crianças usarem, ficam sempre aqui nessa cestinha e são uma delícia. As poltronas que eu tava falando ainda agora são da Overstock, e aí depois eu comprei também essa cadeira aqui pra minha penteadeira, que não é da mesma marca, não faz parte do mesmo conjunto, mas acabou que o tecido, o acabamento, a cor ficou assim, perfeito. Se ninguém acredita que não é um conjunto, sabe? Ficou muito bom. Aí aqui na minha penteadeira nova, eu ainda não organizei. Eu ainda, tipo, não parei para medir, para comprar organizadores novos. Então, coloquei todas as minhas maquiagens aqui soltas mesmo e ainda não pensei como que eu vou querer reorganizar tudo. Mas aí tem essa bandejinha que é do mesmo conjunto daquela ali que eu tenho na minha mesinha de cabeceira, que acabou combinando com o quarto, porque tem esse tom de dourado meio fosco, que eu comprei há muitos e muitos e muitos anos atrás em Florença, na Itália. Então ficam aqui agora esse espelho redondo que eu comprei para colocar aqui na penteadeira nova também, que tem, né, esse mesmo acabamento de um dourado meio fosco. E eu adorei esse espelho, não só porque o tamanho é muito bom, mas ele tem esse formato redondo que meio que combina com as luminárias que a gente tem aqui e com o espelho, porque todo o resto do quarto é bem quadrado, né? Bem gráfico, o acabamento da lareira é quadrado, retângulos, linhas retas. Então o espelho, as lâmpadas e esse outro espelho com um formato mais redondo ficou bom, né? Ficou assim, dá um acabamento mais harmonizado. Aí aqui tem algumas fotos nossas, tem que mandar imprimir mais fotos para esse porta-retrato, umidificador, o ar aqui é muito seco, então principalmente no inverno eu gosto de estar sempre com umidificador. Que mais que eu ainda não mostrei? Aquela ali é a mesinha de cabeceira do meu marido. Aqui eu tenho alguns dos meus perfumes, mas quando o meu closet ficar pronto, eles vão morar dentro do closet, mas por enquanto eu deixo aqui, o que é um erro, porque acaba que eu nunca lembro de colocar perfume, porque eu me arrumo no banheiro e no closet, então, enfim, nunca lembro de colocar perfume. Então, assim que meu closet ficar pronto, essa bandejinha vai pra lá, e aí aqui em cima colocamos algumas fotos do nosso casamento, que eu amo todas essas fotos. Então, a vista aqui desse lado fica assim. Esse aqui é o espelho que eu falei
que eu coloquei aqui para balancear um pouco essa parede que tinha uma janela e não tinha a segunda janela do outro lado. E é ótimo também ter um espelho de corpo inteiro aqui no nosso quarto. Então é isso. Esse é o quarto completo. Acho que eu mostrei tudo que tinha para mostrar. Eu vou deixar aqui no final, que vai começar a pipocar as caixinhas aqui na cena final, os vídeos que eu fiz de organização de penteadeira, de maquiagem, organização do banheiro, o nosso quarto de hóspedes, que é onde está onde os móveis que estavam aqui agora estão. E que mais? E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse tour pela nossa casa, mais esse vídeo, e até o próximo. Tchau!